Você já sentiu que está um pouco preso e que o medo, a falta de ação te faz com que você não consiga se movimentar para uma coisa melhor, para um futuro melhor, para buscar uma coisa melhor ou talvez um sonho? Você já se sentiu assim? Bom, eu venho hoje nesse formato aí diferente um pouquinho para conversar com vocês sobre isso e contar como que isso aconteceu comigo. Minha própria história, completa, tentar fazer o mínimo de cortes aí possível nessa gravação para que seja contínua e mais verdadeira possível, para que vocês entendam como que eu vim parar aqui. Muita gente toma ali como que se diz, toma ali um julgamento errado por eu morar nos Estados Unidos, por eu estar nos Estados Unidos, mas quase ninguém sabe a verdadeira história ali que me fez parar aqui. Eu posso tentar resumir ali para vocês. O que acontece? Através da minha história ali, eu sempre busquei conhecimento, ingressei na faculdade de Direito lá em Guarulhos por isso, fiz muitas amizades, uma dessas amizades aí na minha infância, digamos assim, me despertou o interesse de viajar para os Estados Unidos a passeio. Vim a passeio em 2012, somente para conhecer, e muita gente pensa, pô, já é diferenciado, porque, sei lá, 90, 80% das pessoas não conseguem visitar os Estados Unidos. Deixa eu explicar como que aconteceu comigo. Eu vim de família pobre, não venho de uma família assim abastarda, nunca chegou a me faltar nada na questão de alimentação, né? Mas sempre estudei em escola pública, morei por muito tempo, nasci em Guarulhos, mas me mudei novo para a zona leste de São Paulo, morei num condomínio que era do CDHU, para ser mais específico, lá na zona leste, no bairro da Cisper lá, sou de lá, me considero de lá, porque vivi muita parte da minha infância nesse ambiente e isso me fez enxergar a vida de uma forma diferente e entender que nem todo mundo parte da mesma linha de partida, né? Nem todo mundo parte do mesmo ponto. Algumas pessoas estão muito, muito mais atrás e, consequentemente, algumas também têm o privilégio de estar muito mais à frente nessa corrida. Por isso que um dos motivos desse eu não acredito na meritocracia que muita gente fala. É uma opinião minha, porque eu vivi num mundo onde eu vi muita gente partindo de um ponto que estava muito longe da linha de partida. A pessoa já estava muito atrás nesse ponto. E eu vivi nesse ambiente, eu também não parti da mesma linha como muita gente. Eu acredito que até um pouco atrás, porque eu nunca tive um privilégio de uma família que me bancasse, talvez nos estudos. Minha faculdade, graças a Deus, eu consegui fazer por conta do meu trabalho. Eu trabalhava no Ipiranga, ia para a faculdade à noite em Guarulhos, né? Busquei isso, foi uma batalha. E nessa minha caminhada eu tive bons amigos, tenho até hoje. Alguns desses amigos me despertaram a vontade de conhecer os Estados Unidos, que para mim era impossível, né? Eu achei uma ideia maluca, mas fui, me orientaram, né? Então, o que eu tenho hoje não é meritocracia, mas são coisas do acaso que foram acontecendo, que eu tive esses amigos que me orientaram o que eu deveria fazer, tirar visto, como que eu poderia fazer, buscamos uma melhor passagem. Na época, em 2012, fechamos com uma agência de turismo também muito barato na época, foram 360 parcelas durante 10 meses, 3.600, né? Então, isso eu acredito que foi só o acaso trabalhando no mesmo momento que eu estava me movimentando para fazer as coisas. Por isso que eu digo que o movimento é muito importante. Aconteceu, conheci, fui, visitei a Orlando, visitei Miami, através de trabalho, porque eu trabalhava, meus pais não pagaram um centavo, na época era mais acessível, né? O dólar estava ali 2,40 nessa época aí mais ou menos, então era mais acessível. E desse ponto muita gente ainda enxerga como um privilégio, eu acredito que eu tive privilégio do acaso, mas sempre foi muito esforço, sempre foi uma batalha conseguir isso. E essa viagem me despertou, inflamou em mim uma vontade que eu não tinha, um sonho que eu não tinha, que era morar aqui. Então, eu vim nessa, a partir de 2012 eu vim pensando nessa ideia. Eu tive um relacionamento onde a pessoa que eu estava não queria essa mesma vontade, e por isso eu fui meio que postergando algumas coisas ali, de não me movimentar em direção a esse sonho. Não que tenha nada a ver com a pessoa que eu tive o relacionamento nem nada, mas inconscientemente era bem distante para mim. E por mais que, pô, fosse uma vontade grande. Mas
algumas coisas foram acontecendo e o meu movimento também foi me levando para isso. Então, como quando eu digo o acaso, foram relacionamentos que se encerraram, ciclos, né? Não só relacionamento desse relacionamento amoroso, mas relacionamento de ciclos de trabalho. Então, a faculdade e a área que eu estava já não me completava mais. Fui trabalhar de Uber, estava completamente aí, digamos, sozinho nesse mundo, nesse mundão aí, nesse Brasilzão. Isso eu já estou pulando bastante, porque eu já estava ali no final do curso de Direito, enfim. Após ter trabalhado muito tempo na área, não me completava mais, via muita coisa que não me agregava mais, não me preenchia, e aí eu fui buscar outros áreas, não tinha nada ainda certo, então fui trabalhar de Uber. E o que eu falo do acaso trabalhou muito na minha história foi que nessas minhas viagens aí de Uber, eu conheci um dono de uma empresa nos Jardins ali, na área dali da Jardim Europa, estava fazendo Uber, e levei um cara que era dono de uma empresa de automação residencial e corporativa. No que ele me ofereceu uma entrevista, ele falou: tô precisando de gente lá, vai lá e faz essa entrevista aí comigo, a gente vê se consegue se encaixar. O meu movimento, mais uma vez, trabalhou para que essa oportunidade acontecesse. Eu consegui ingressar nessa empresa. Fiquei um bom tempo nessa empresa aí, no qual eu sou muito grato, porque me abriu muitas portas, porque lá eu tinha contato direto com uma área nova, pessoas que estavam constantemente viajando para cá, para os Estados Unidos, pessoas que falavam inglês, e eu olhava aquilo ali, eu olhava e queria aquilo para mim, entendeu? Tive contato com um mundo que, para minha realidade, não existia ainda. E me esforcei para tentar aprender o máximo e sou grato a eles por isso até hoje. Foi muito importante para mim, foi uma fase muito importante que também me proporcionou num bom momento ali da empresa, né? Que com grandes clientes em ascensão, consegui fazer um dinheiro que eu também não faria, em outros momentos. E o que me despertou ainda mais a vontade de vir morar aqui. Aí, nessa época, foi possível, eu consegui, mais uma vez, através do acaso, guardar o dinheiro de uma certa forma. Aí começou a trabalhar as finanças na minha vida, né? Então, ela começou a trabalhar no momento em que eu comecei a entender que eu gastava mais do que eu poderia, digamos assim. Eu era o famoso aí que eu digo, abusadinho, sabe? Aquela pessoa que ia aparecer. Pois é, eu era essa pessoa também. E não vou dizer que eu sou feliz de falar isso, mas aprendizado. Eu vim sem aprendizado nenhum de educação financeira, de nada. Então, foi tudo batendo na cabeça. Aconteceu isso, fui presenteado com esse acaso aí do destino, e aconteceu de eu conseguir me planejar de uma certa forma diferente. Então, o que que eu fazia? Como eu já sabia que eu era uma pessoa abusadinha, né? Eu preguei uma peça em mim. Então, todo o dinheiro a mais ali que entrasse para mim, eu automaticamente comprava em dólar. Era um pouco mais fácil na época, né? Eu vim em 2018 ali, eu comecei ali meados de 2016, 2017, e esse foi meu planejamento. Sem base nenhuma, sem critério nenhum. Então, esse foi ali o meu planejamento na base da inexperiência, digamos assim. E aí fui comprando alguns dólares. Muita gente, quando eu comecei a comentar, tem um fato importante. Existem algumas coisas do destino que que você precisa se movimentar para tentar buscar, para conversar com alguém. Então, eu sabia que meu tio ele sempre trabalhou com máquina de café, ele viajava o mundo inteiro, e ele vinha muito para os Estados Unidos só para trabalhar, né, para consertar máquina de café e tal. Mas tudo bem, daí não tinha uma ligação nenhuma. Quando eu comecei a pensar nesse plano de vir morar nos Estados Unidos, eu comentei com ele, ele falou que tinha um conhecido aqui em Nova York que poderia me dar uma luz, digamos assim, quando eu chegasse, né? Aí vocês vão entender mais como isso foi acontecendo. Pois é, peguem essa informação em. Mas antes eu quero também pedir aí para vocês que estão acompanhando, estão se interessando, te inscreve aí que eu vou trazer muito mais conteúdo parecido como esse, mas também um conteúdo sobre a educação financeira, sobre o bem-estar, que é o que eu quero trazer. Eu só quero aqui mostrar que a minha história é igual a de vocês. A minha história é bem parecida, digamos assim. Então, por mais que eu vim dessa realidade, eu, nessa época, comecei a me programar assim, batendo cabeça, só trocando dólar, trocava dólar, trocava dólar. E muita gente desacreditando, mesmo quando eu falava. E eu pensava, pô, será que eu vou mesmo? Tipo, eu queria, né? Quando foi o momento de eu falar, não, agora é o momento, não tenho nada assim que hoje me prenda no Brasil, no caso, na época eu pensei, né? A situação do Brasil na época, política, né?
para mim, naquela época ainda, lá em 2017, 2018, naquela época, para mim, era uma situação que eu não via, sabe? Eu já via tudo muito caro. Hoje tá mais ainda, né? Então, eu já via tudo muito caro, muito assim, difícil de conquistar. Então, para você conquistar um carro, uma casa, já estava muito complicado. Então, eu olhei e falei, pô, não vejo outra situação a não ser arriscar. Vou arriscar e tentar ficar no mínimo um ano. Esse era o meu plano, né? E beleza, aí consegui comprar passagem. Nessa época que eu comprei a passagem, eu já tinha conversado com os donos da empresa. Mais uma vez eu digo que eu sou grato a eles, porque eles fizeram tudo que era possível para eles, para que eu conseguisse realizar esse sonho também, entendeu? Então, foi isso, eu comprei a passagem, através de uma comissão que eu tive ali bem legal ali num trabalho que a gente fez, e aí foi o momento que a ficha de a maioria das pessoas que estavam em volta de mim pensaram, pô, vai realmente acontecer, né? Tinha que acontecer, já tinha passagem, então isso foi meio que o intimato. Ali foi a transição da minha vida. Chegou o dia, vim para os Estados Unidos, né? Aí, esse amigo do meu tio que eu falei, ele me deu um amparo ali inicial, né? A princípio eu ia trabalhar ali com ele, tentar alguma coisa ali com ele, só que a fábrica dele, ele tem uma fábrica de café, só que a fábrica dele estava mudando tudo para a Pensilvânia, estava num processo aí complicado, e para onde eu vim em New Jersey, era um lugar que tinha muito brasileiro, a adaptação era mais fácil, e se eu fosse para Pensilvânia, talvez nessa opção, a probabilidade de eu não resistir ao que eles chamam de homesick, né, que é a saudade de casa e tudo mais, talvez se complicaria. Então, na minha cabeça, eu achei melhor ficar em New Jersey lá. Ele só me apresentou para conseguir lugar para ficar, né? Um quarto. Aqui é muito comum se alugar quarto. Eu não tinha nada, tinha ali cerca de uns $3.000 que eu consegui juntar ali, né? Aí nisso eu já fui ali meio conversando. E eu cheguei num sábado, na segunda-feira eu já estava começando num trabalho, né? Nesse trabalho eu aprendi muito tinha muito manuseio ali de máquinas, então que a gente chama no Brasil de empilhadeira. Então tinha muitos trabalhos assim de empilhadeira, né? E aí aprendi a mexer com isso quando eu pensei que eu precisava me profissionalizar em alguma coisa, né? Por que que eu pensei nisso? Porque esse trabalho eu fiquei por um tempo, depois fui trabalhar com um cara que fazia flip house, que eles chamam aqui, eles compram uma casa velha, reformam ela toda, né, que seria o flip, e vendem, né? Aí eu fui trabalhar com esse cara que fazia tudo, aprendi bastante coisas, mas ainda não era profissional de alguma coisa, né? Eu era só um aprendiz e ganhava pouco. Era cerca de $12 por hora, algo assim. E aí eu conheci algumas pessoas que me falaram, se profissionalize em algo que vai ser muito importante para você. Eu tô tentando resumir aqui, viu, galera? Só para vocês se situarem aí. O que acontece? Eu coloquei isso na minha cabeça, tentei achar uma área que fosse uma área muito mais fácil de trabalhar para mim, né? Porque aqui existem várias áreas, né? E o que paga mais realmente é na construção. Como eu já tinha esse negócio das máquinas, já fiquei meio ligado nisso. E também na construção existem várias vertentes, né? Então tem gente que trabalha com concreto, né? Que seria o cimento. Tem gente que trabalha com piso, né? Só de colocar piso. Tem gente que trabalha com eletricidade, com encanamento, né? Que seriam os tubos aí. Cada companhia faz uma parte. Então você não é um. Às vezes aí no Brasil você contrata um pedreiro, o cara faz tudo, né? Aqui não, aqui é separado, né? Então eu fui para uma área que seria da estrutura das casas de prédio, que seria a carpintaria. Carpintaria na parte de metal, porque aqui existe carpintaria de metal, que são as casas feitas com metal, e tem a carpintaria de madeira, que são as casas feitas de madeira, né? Então, galera, o que acontece, né? Eu resolvi me profissionalizar porque eu gostei muito da carpintaria de metal e trabalhei numa companhia por muito tempo. Nessa companhia, quando eu entrei, ganhava pouco, né? Óbvio, né? Você é ajudante, você vai ganhar pouco. Sabia nada, nada, nada. E aí fui galgando aí os degraus aí para aprender, me esforçando e tal. E tentando aprender o máximo, fazendo o curso quando era possível, algo do tipo. E aí, o que acontece? Nessa minha jornada aí, digamos assim, eu falo que o acaso trabalhou muito, muito, muito mesmo. Porque eu só fui indo. Na realidade, eu só fui indo com a maré, digamos assim. Porque aconteceu dessa companhia pegar um trabalho que era em Boston. Nesse trabalho, eles precisavam levar um pessoal. Deram uma proposta de pagar mais, né, para esse pessoal que fosse para lá, porque a gente teria que ficar 11 dias lá trabalhando todos os dias, e voltava e ficava a princípio 3 dias, depois mudou para 4 dias. Mas a gente ficava 11 dias trabalhando direto. Isso me ajudou sem eu saber, porque logo nessa época eu fiquei aí cerca de um ano, e no final desse um ano fazendo isso, trabalhando em Boston, né, por essa companhia, aconteceu que o mundo inteiro parou. Pois é, aconteceu aquele momento ali em 2019 que a gente não esperava, ninguém esperava. Mas eu falo que o acaso, nesse sentido, trabalhou ao meu favor, porque eu consegui
Mesmo sem ter conhecimento de nada de finanças, eu consegui guardar mais dinheiro, porque eu estava trabalhando mais e ficando pouco tempo em casa. Então, acabei trabalhando muito e guardava dinheiro. A gente aqui recebe por semana e muitas vezes a gente recebe em dinheiro, né? Então, acontece que eu pegava muitas vezes esses envelopes que a gente pegava da semana e só guardava, entendeu? Conferia ali tudo certinho e só guardava. Então, acabei guardando um dinheiro legal. Essa era a minha intenção também, porque nessa época eu comecei a ver que eu não poderia depender ali da minha família, infelizmente, não porque eles não queriam, mas porque eles não teriam condições de me ajudar, entendeu? Acabei me jogando nessa, pensando em que só dependia de mim e só de mim, só podia depender de mim. Então, se eu ficasse doente, se eu me machucasse, alguma coisa do tipo, para eu não precisar voltar para o Brasil ou precisar pedir ajuda a ninguém, eu fiz isso e comecei a guardar muito dinheiro. E aí guardei um dinheirinho, não muito assim, não é uma fortuna, mas guardei um dinheirinho sem saber que ia chegar esse momento aí em 2019, que todo mundo sabe que parou o mundo inteiro, né? Pois é isso mesmo que vocês estão pensando aí. E aí nesse momento eu fiquei cerca de 3 meses em casa. Nesses 3 meses que eu vi a real necessidade de guardar dinheiro. Isso me virou a chave, porque eu fiquei 3 meses vivendo a minha vida, comprando, indo no mercado, né? Tudo reguladinho ali, com as normas certinhas, né? Vocês sabem do momento que eu tô falando, né? Fiquei esses 3 meses no mercado, queria pedir algum delivery, alguma coisa, eu pedia. Alguns trabalhos, algumas coisas ainda estavam acontecendo, coisa básica, mercado, algumas lanchonetes ainda estavam trabalhando devido às limitações, mas vivia uma vida, digamos que normal, só estava dentro de casa. E nisso eu vi a necessidade, porque se eu não tivesse esse dinheiro, ia acontecer o que aconteceu com muita gente que eu conheci, devido a essa ocasião aí, teve que ir embora, teve que abandonar às vezes um sonho, mesmo que momentâneo, mas teve que se frustrar de alguma forma porque não tinha dinheiro guardado, não tinha como pagar aluguel. Eu continuei pagando meu aluguel, apesar daqueles terem dado uma normativa aí para que os donos das casas não cobrassem aluguel nessa época. E aí eu conversei lá com o pessoal que eu morava, né? Eu dividia um apartamento em 3 pessoas, era eu e mais dois, um apartamento de 3 quartos. E aí a gente resolveu continuar pagando. Pagamos, normal, continuamos pagando aí e vivendo. Então isso me ajudou. Mas reduziu em muito ali a minha, como eu estava dizendo, reduziu em muito ali a minha reserva, né? Mesmo sem saber naquela época, eu estava fazendo uma reserva de emergência que foi usada numa emergência. Ela deu uma bela reduzida, só que eu consegui passar por esse momento. Acabei saindo, porventura, também dessa companhia que eu trabalhava. É, e aí foi um momento de transição que eu fui trabalhar numa companhia americana, né? Já ganhava legal, digamos assim, mais do que a média aí, digamos assim, de salário, né? Então ganhava um pouquinho melhor e comecei a galgar de novo esses degraus ali de caminhar para refazer essa reserva que eu tinha feito. Nessa época, eu comecei a sentir o gosto de pequenas conquistas, né? Eu consegui comprar um carro de um amigo que estava indo embora, né? Para o Brasil, um carro que ele era 2010, paguei US$ 3.500 mais ou menos. É, Foi meu primeiro carro, fiquei por 2 anos com esse carro, me ajudou muito. Isso foi uma conquista que me deu um sabor de, pô, tô caminhando, tô progredindo, tô prosperando em alguma coisa, né? Olhando lá para trás sempre assim, pensando, pô, não é menosprezando, mas da onde eu vim as coisas são realmente muito difíceis, eram muito difíceis. Onde eu vivi na Zona Leste, para nós, pô, foi sempre um contraste muito gigante, assim, porque a gente via muita gente conquistando coisas e para a gente era meio limitado, né? Então, foi complicado. Quem me conhece aí sabe, quem era da época ali do CDHU ali, na Vila Cisper, pô, memórias muito boas, porque me fez aprender e crescer muito como pessoa. É, Mas continuando, eu consegui conquistar esse carrinho aí. É um carro que, pra cá, é um carro bem barato, assim, porque a gente tem que entender que o poder de compra aqui é um pouquinho maior. Então você trabalha muito, trabalha duro, mas também você consegue conquistar algumas coisas, né? E aí conquistei isso. Só que nesse meado aí, né, nesse tempo aí que eu fiquei com esse carro, né? Aconteceu de eu sair desse trabalho, vim para Nova York. Já era uma necessidade que estava surgindo em mim de aprimorar o meu inglês e onde eu morava uma colônia de brasileiros. E é muito importante para você se localizar, para você se situar no início, né? Te ajuda muito você morar nesse lugar que é colônia, assim. Mas muita gente acomoda
E aí acaba acontecendo o que acontece até hoje, gente que está há 20 anos lá e não muda nada, sabe? Não tem propósito, a pessoa mal fala inglês, entendeu? Não estou generalizando, tem muita gente que sim, que progrediu, mas tem muita gente que ainda está nessa condição. E eu tinha um medo de cair nessa condição. Então, acabei me mudando para Nova York, mudei totalmente. Aí, aqui, como eu não conhecia muita gente, a princípio eu fui trabalhar de motorista de aplicativo, né? Fui, só que bem nesse momento acabou que esse carro quebrou. Chegou uma hora, né? Mesmo com todo o cuidado que eu tinha, acabou quebrando. É máquina. A princípio me deu um prejuízo ali, prejuízo alto. Eu tinha um dinheiro guardado, mais uma vez a reserva de emergência. Só que eu não sei o que aconteceu, eu não sou mecânico, acabou quebrando a transmissão do carro. Tentei consertar, não deu certo, continuou ruim. Falei, pô, tem que trocar de carro. Fui, vendi o carro aí por merreca, alguns dólares ali. Mas me valeu muito, porque eu fiquei um tempo com o carro e esse tempo que eu fiquei com o carro aí, eu usei ele bastante. Para $3.000, tá bom, né? $3.500, tá bom. Então aconteceu isso. Aconteceu e eu vi mais uma vez a necessidade da educação financeira batendo na minha porta, batendo na minha cabeça ali, falando, pô, acorda. Porque eu tinha essa reserva de novo e me ajudou. No que isso me ajudou, eu consegui comprar um outro carrinho ali, mesmo já tendo gasto um bom dinheiro tentando consertar o outro, não deu conserto, comprei um outro. No que eu comprei esse daí deu problema com cerca de meses assim. Carro usado, viu, galera? Não tem essa de, mas você não foi atrás de garantia, não. Carro que eu comprei do Facebook Market, entendeu? Aqui é muito assim, entendeu? Quebrou, não tive como correr, falei, pô, e agora? Ferrou, porque aí assim foi se esgotando a minha reserva. Aí, nesse momento que eu comecei a experimentar, mesmo sem querer, e acho que muita gente passa por isso devido às cobranças, né, da vida adulta, né? Cobranças nossas mentais, né, e também das coisas que a gente vai fazendo, dívidas, aluguel e tudo mais, né? Essas cobranças foram batendo na minha cabeça e aí eu comecei a experimentar a parada da ansiedade, né? Não queria, nunca quis, mas acabei tendo muita ansiedade e nessa época, mesmo sem um diagnóstico, hoje conversando com a minha psicóloga, né, tive sim quadros de depressão bem forte, que foram ali trabalhando ali para me desmotivar e parar o meu movimento, né, que eu falo da questão do movimento, de se movimentar. Então acabou acontecendo isso aí, foi um aprendizado, muitas das outras vezes eu levava tudo no peito, dessa vez foi um pouquinho diferente, sofri bastante, tive que mesmo assim, que nem eu falo, né? A questão do movimento e as cobranças, elas fazem com que a gente continue. Então, fui me movimentando, consegui um trabalho numa companhia em New Jersey. Para quem não sabe, New Jersey é como se fosse São Paulo e região metropolitana. Então, você gasta mais ou menos uma hora e pouco para ir para New Jersey daqui, né? E eu tinha que estar em New Jersey às 6 da manhã, então todo dia acordava cerca de 4 da manhã para pegar um trem às 4:30 para poder chegar em New Jersey antes das 6. Que aí lá me pegavam na estação e eu ia trabalhar, fazia isso. No mesmo dia depois me deixavam na estação e eu pegava tudo de volta. E isso foi por um bom tempo, né? Aí que eu falei, pô, não dá. Não dá e eu não quero mais isso pra minha vida. Isso vai muito de encontro com o que o Primo Pobre, né, o Eduardo Feldberg, o Primo Pobre fala bastante, que o momento da mudança principal da sua mentalidade vai ser quando você se revoltar com a sua atual condição que você se encontra. Então, é o que eu falo para todo mundo. Não basta você só querer, nesse sentido. Então, não basta você só querer, né? Você tem que estar realmente assim, no limite e dizer chega para essa condição. Então eu fazia tudo isso e me esforçava muito, trabalhava muito. Então eu fazia todo esse rolê desde as 4 da manhã, né, 4:30 da manhã, para chegar no serviço ali que é um serviço aqui nos Estados Unidos tem um esforço físico ali bem grande, né? E para trabalhar, entendeu? Então quando eu tinha trabalho aqui em Nova York eu ia direto para o trabalho, mas a maioria das vezes acabava indo para New Jersey. Me esforcei, entendi isso e falei, pô, tem que aprender sobre educação financeira. Foi aí que eu comecei a ir atrás. Totalmente sem saber o que fazer, sem saber o que buscar, sabe? Saía caçando na internet aí, aqui no próprio YouTube, você acaba encontrando muita coisa boa ainda, entendeu? Muita coisa de graça. E sempre tive ali uma vontade de querer empreender, não sabia como, pra tentar realmente fazer o dinheiro trabalhar também, entendeu? Para que eu trabalhasse menos em algum momento. Eu falava, pô, eu trabalho, eu preciso do meu corpo para produzir. Então, e quando eu não puder mais? Isso me deu um estalo. Então foi isso que me fez buscar e me revoltar contra toda essa situação. E aí foi quando eu acabei achando muita coisa ali sobre. Quando você busca sobre investimentos, né? Você acaba achando muita coisa sobre a renda variável, no caso a bolsa de valores, fundos imobiliários, também da renda fixa, os tipos de investimento
que tem ali, né? E como, por mais que meu inglês eu consiga me comunicar com outras pessoas da cultura inglesa e tal, eu falei, pô, eu preciso aprender primeiro na minha primeira língua, que seria em português. E aí eu comecei a buscar coisas e a investir no Brasil. Isso foi um processo que eu coloquei para mim, porque eu queria pegar uma base, entender como que era possível, se era possível também. Então eu acabei fazendo toda essa parte de investimento, a princípio, no Brasil. Então, comecei a aprender ali, primeiramente, entender o que é uma reserva de emergência, né? Isso é o que a maioria aí do pessoal fala. Então, cria a sua reserva de emergência. E aí o pessoal falava, pô, você precisa ter de 6 meses a um ano dos seus gastos. Eu olhava assim, meus gastos aqui são em dólar, então eles são 5 vezes mais. E eu pensava, pô, como que eu vou fazer isso, né? E que eu fui entendendo que eu consigo criar uma reserva de emergência a partir do momento que eu também consigo colocar o dinheiro para trabalhar. Então eu vou colocando um pouquinho na reserva e direcionando para os investimentos, né? E aí eu fui aprendendo, fui caçando, fui aprendendo, tudo de forma autônoma, né? Totalmente autodidata ali, digamos assim. E aí eu estava nesse momento da minha vida aí trabalhando nessa companhia ainda, aplicando, guardando e também montando a minha reserva aqui, né? Minha reserva, ela foi totalmente trazida para minha realidade, né? Eu fiz toda essa correria aí para mudar de país, então meus gastos hoje são aqui nos Estados Unidos, né? Meu aluguel, minhas contas, então eu fiz isso. Né? E isso eu vou trazer para os dias atuais e mostrar como isso está me ajudando agora. Isso está totalmente interligado, essa fase com a fase atual. Então eu trabalhei nessa companhia, ganhava bem, conseguia destinar um valor para mandar para o Brasil, para investir lá na renda variável. Então a renda variável é o meu foco lá ainda. Eu sei o potencial do longo prazo, né, de acreditar no longo prazo, e fui criando minha reserva aqui. Então fui aplicando nas ações, nos fundos imobiliários lá, algumas coisas deixando um pouquinho em renda fixa, como uma reserva de oportunidade para o mercado do Brasil, para investir lá. E aí, todo esse processo eu fui buscando mais conhecimento. E aí eu me deparei de frente com a psicologia financeira. Porque mais uma ocasião, pô, eu já tive um problema com a ansiedade e com a depressão naquela fase que eu estava quebrado ali, né, digamos assim, que minha reserva foi totalmente construída por problemas, com carro lá e tal, e me restabeleci. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu já estava estabilizado ali com o emprego, mas justamente esse trabalho estava me consumindo de uma forma que eu estava falando muito sim para alguns momentos que eu deveria falar não. Então, por mais que eu ganhasse bem, eu queria produzir. E aí esse trabalho não é o modus operandi dessa companhia. Eles têm umas épocas de muito trabalho e tem umas épocas de baixa. E aí, nas épocas de alta, eles queriam fazer o máximo de dinheiro possível, aproveitar o máximo de trabalho. Os trabalhos que eles pegavam tinham prazos curtíssimos para acabar, tanto que eu acabava trabalhando 90 horas numa semana. Né? Teve dias, por exemplo, que a gente trabalhou 33 horas em um dia. Mas fala, pô, um dia não tem 33 horas, né? Pois é, a gente virou dias trabalhando ali. Isso tudo foi me consumindo. Não vou entrar no mérito aqui de como a companhia fazia. Coisas que iam acontecendo que eu não estava me sentindo bem. Não estava indo de contra o que eu acreditava, não estava me fazendo bem no meu mental, estava me consumindo. E aí o poder que a gente tem nessas ocasiões é se retirar, né? Nesse tempo eu comecei a passar com a psicóloga, acompanhamento com a psicóloga, fui conversando dentro de casa com a minha esposa, fui vendo modos ali, sei dos meus gastos, sei do meu orçamento, e aí eu fui pegando tudo isso e vendo a necessidade de me retirar. Quando você não está num ambiente que já não está te fazendo bem de uma certa forma, a gente não pode chegar e exigir mudanças. Até porque eu, como funcionário, não podia exigir grandes mudanças de nada, eu só tentava ser justo com o que eu via. Então, a partir do momento que eu vi que não dava para eu ser justo comigo ali e ver essas situações acontecendo, eu falei, acho que é melhor eu me retirar. E aí que entrou a psicologia financeira, que eu vi que o financeiro ele está totalmente interligado, né, com a condição mental, porque naquele momento o meu mental ele foi abalado pela condição do trabalho. O que me resguardava ainda era de ainda ter um salário, uma segurança, né? Eu buscava essa segurança e eu olhava, pô, eu tenho a segurança, tenho que trabalhar, sabe? Tenho que continuar, tenho que fazer. E ficava pensando no futuro, pro no futuro, pro no futuro, e acabei caindo ali mais uma vez na situação da ansiedade. E aí, com tudo isso acontecendo, foi de comum acordo. Tem vídeo aí no canal já sobre isso, sobre esse ponto final que eu dei. Vocês podem verificar aí. É recente, inclusive, né? Por isso que eu digo, é ligado, né? Com a situação de agora.
Por quê? Minha condição financeira me fez até agora ter um respiro, né? Ela me deu um respiro para minha condição mental que não estava boa pela questão desse burnout, né? Desse excesso de trabalho que eu estava realizando, fazendo, me desdobrando e aceitando algumas coisas. Então, tudo isso foi criando alguns traumas que agora a minha situação financeira me ajudou a suportar, porque eu tenho dinheiro guardado, tenho dinheiro investido, ainda não estou trabalhando, meu único foco está sendo no YouTube, inclusive essa última semana aí eu respirei aí para fazer alguns afazeres pessoais, sabe, junto com a minha esposa, tudo em torno ali do meu financeiro. Estou pensando já em outros trabalhos, outros projetos que eu possa realizar, até mesmo na área da construção, que eu possa voltar a trabalhar com alguma outra coisa, até mesmo na minha área, mas em outra empresa. Estou realizando essas análises, digamos assim, mas eu trago para vocês essa questão de até onde vai valer a pena você continuar nessa de não se movimentar, porque o movimento, como eu trouxe na minha história pessoal de vida, me fez chegar até aqui, me fez, de uma certa forma, o acaso ou o destino, como muitas pessoas gostam de tratar, trabalhar em conjunto, mesmo sem eu saber, sabe? Me trouxe até aqui. É possível, foi possível para mim. E o que eu falo aqui não é em questão de você, pô, muda de país, ou, sabe, não acredita no Brasil. Não, não tem nada a ver. O que eu quero trazer aqui é justamente a questão do movimento. Se movimente para fazer as coisas, continue superando você mesmo, sabe? Isso daí é um processo de autossuperação, entendeu? Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, inclusive, é uma superação para mim, porque foi muito difícil eu voltar a gravar em frente a esse momento de incerteza na minha vida, entendeu? Mas eu tô aqui tentando me movimentar mais uma vez para que eu consiga continuar esse projeto, para que eu consiga, sabe, me movimentar, fazer as coisas, não me sentir mal. Às vezes, ainda assim, eu sou ser humano, eu sou pego ainda por momentos ruins, mas agora estou um pouquinho mais forte, digamos assim, eu entendo isso, eu vejo isso, vai ser bom para mim, eu vou continuar esse projeto com a ajuda de vocês, claro. A mensagem que eu quero trazer de toda essa história é que se movimente, faça, vá, pô, é difícil, sabe, é complicado, pô, que nem eu falei lá no começo, muita gente tem uma linha de partida que muita gente está na linha para começar a sua caminhada, a sua história, fazer sua história, isso ainda jovem, né? Muita gente já está, que eu falo, privilegiada de estar diante dessa linha de partida, já começa de um outro ponto à frente, mas principal mensagem que eu trago é para você que está pô, sabe, colocando o sapato para começar a entrar na pista que está lá atrás na linha, sabe, muito atrás, tá ligado? Como se fosse uma maratona. Tem aquela galera do pelotão de frente, mas tem aquela galera que está lá atrás. Então, o que eu quero trazer para vocês é não desista, não deixa de se movimentar, que o acaso, ou o destino, ou a energia do universo, o que você acreditar, vai fazer as coisas acontecer. Vai acontecer. Hoje, graças a Deus, eu estou construindo alguma coisa, né? Minha família, meu patrimônio, não só na questão de investimento. Hoje eu tenho, sabe, pô, sou feliz com o que eu tenho, sou grato ao que eu tenho, né? Ainda assim, por exemplo, os vídeos não me sustentam, então eu tenho que buscar ainda um trabalho, vou continuar trabalhando, vou mostrar aqui, vou ser o mais transparente possível para motivar. Meu negócio aqui é motivar aquelas pessoas que estão lá atrás, que, pô, sabe, que tá endividada, que tá com problema financeiro, tá com problema em questão de saúde mental. Meu vídeo é para você. Eu quero trazer a identificação desse canal para você, que se identifica com essa história, que é a minha história, não tenho que tirar nem pôr ali. Eu dei uma bela resumida, mas é a minha história. De você olhar e, pô, e não pensar, pô, ele só investe, ele só começou a pensar nisso porque ele mora nos Estados Unidos. Sabe, é um pensamento raso, porque o que eu passei, da onde eu vim, da onde eu comecei, foi muito atrás do que muita gente, entendeu? Eu comecei também de muito atrás. Foi difícil, sou grato por toda essa vivência que eu tive. Claro que eu não queria nada disso para ninguém, queria que todo mundo pudesse realmente começar de uma linha junto para poder começar a traçar a sua jornada aí, mas não é a realidade do brasileiro, então e não foi a minha. Hoje sou feliz, né? Falar se é 100% feliz, pô, eu acho que é meio utópico essa ideia de você pensar que a gente vai ser 100% feliz, mas eu vivi grandes momentos com grandes pessoas, sou feliz porque até onde eu cheguei, da onde eu vim, olhar para trás e, sabe, não ter, de certa forma, decepcionado ninguém, sabe? Então é isso que eu quero trazer. Se movimente, busque o movimento, esse movimento ele vai te trazer grandes momentos, grandes oportunidades na sua vida.
tudo que aconteceu na minha vida. Eu saí da área jurídica, trabalhar de Uber para acontecer de uma pessoa, dona de uma empresa, pegar o Uber comigo, eu contar um pouquinho da minha história, essa pessoa se identificar e falou, vai lá, faz a entrevista, eu fui, fiz, consegui, sabe? Não sei. Eu falo que é o acaso ali, né? O destino, talvez, não sei. Mas eu só busco aqui trazer para vocês isso, que vocês entendam que eu não estou nesse mundo de investimentos porque eu nasci de família boa ou não sei. Eu quero trazer esse formato diferente aqui pro canal, mais sincero, entendeu? Então, pretendo ser mais sincero nas minhas opiniões, não quero machucar ninguém, mas sempre quando eu falar vai ser em razão e vou dar os motivos do qual, porquê eu penso assim, e não quer dizer que eu sou o rei da razão, né? Eu sou uma pessoa que está buscando aí aprender. Muitas vezes eu vou errar, muitas vezes eu vou acertar, mas quando eu errar, eu quero ter a ciência no contexto geral do porquê que eu errei e entender e poder, sabe, aprender com esse erro. Então vou continuar estudando junto com vocês, a gente está aqui junto, eu falo isso em todo vídeo. E é isso. Esse aqui é o sonho americano, entendeu? Eu trouxe para vocês aqui o meu sonho americano. Mais uma vez, não estou incentivando ninguém a vir para os Estados Unidos para trabalhar, nem nada, entendeu? Então, gente, é isso que eu quero trazer para vocês. Não pensem que Estados Unidos é mil maravilhas, não é. Entendeu? Quem pensa em mudar de país, não só Estados Unidos, mas mudar de país é difícil, é complicado, mas acredita, entendeu? No seu potencial, acredita que você também pode mudar sua realidade no seu país, no Brasil, entendeu? Eu não via mais motivo, mas muita gente ainda vê e acredita que é isso que ela quer e ela vai conseguir, entendeu? Só continue se movimentando, vão ter momentos ruins, vão ter momentos que você realmente vai olhar e vai falar, achar que está estagnado, mas tenta, vai, se movimenta, sabe? E eu falo movimento é realmente se movimentar, sai de casa, vai andar, vai, pô, agregar, fazer alguma coisa para agregar para você, entendeu? Escreve suas ideias, tenta colocar o mínimo que seja da sua ideia em prática, entendeu? Que aí eu deixo o resto com o acaso ou com o destino aí, tá bom? Esse aqui é mais um vídeo, eu quero, pô, agradecer muito as pessoas que vêm apoiado, que têm sendo constante aí, pessoas constantes aí no canal aí, entendeu? Pô, fico muito feliz, estão contribuindo. Você ficou até aqui, por favor, deixa o like aí. Se você puder compartilhar com uma pessoa só esse vídeo, só com você que está assistindo, compartilha com uma pessoa só. Pô, e vamos continuar sonhando junto e nos movimentando. Eu vou estar sempre aqui. Deixa aí as dúvidas de vocês no comentário. Muito obrigado aí. Até a próxima, aí, ó. Valeu. Money, money, money.